Primeiro erro é você fazer o exercício com amplitude baixa. Então tem gente que faz isso, né? Aí você vai falar assim, Márcio, mas qual é o erro aí? Olha até onde eu estou descendo, olha até onde eu poderia estar. Percebe que eu desci muito mais e com isso, o que eu ganho? A amplitude muscular faz com que o músculo ele alongue mais. E quando esse músculo alonga mais estímulos de hipertrofia ele recebe. É importante que você sempre trabalhe no máximo de amplitude que você puder. E aqui, nesse caso, você vai descer até o seu peitoral, olhar pra você e falar assim, ó, mano, chega, não aguento mais descer não. Então esse é o primeiro erro. Quando a gente fala de amplitude de movimento, a gente tá falando de alongamento. Nesse erro. E a gente vai falar de insuficiência passiva. Agora a gente vai inverter a parada, a gente vai pra insuficiência ativa e um outro erro que você pode estar cometendo aqui que você vai parar agora. A gente falou da amplitude aqui embaixo. Agora, o que pode estar acontecendo com você é o seguinte, você fala, o Lala falou que eu tenho que fazer amplitude monstrona. Então eu vou subir e vou até o talo aqui, ó. E aí, se você é daqueles que fica batendo peso, né? Tem uma galera, deixa eu contar aqui um segredo pra vocês. Às vezes você tá lá na ponta da academia e você sabe quantas repetições a pessoa tá fazendo pelos batidos do peso que ela faz. Seu animal! A pessoa vem aqui e estende aqui, certo? Olha lá, ó. Por que isso é ruim? Isso é um erro. Quando eu estendo o braço, percebe que a minha mão, ela tá na mesma linha do cotovelo, que tá na mesma linha do ombro? Quando isso acontece, rola o que a gente chama de encaixe axial ou encaixe articular. E aí a musculatura do peitoral dorme. Ela não dorme, mas ela descansa. E aí o que acontece? Você perde o famoso tempo sob tensão, que é uma das variáveis importantes para quê? Para estimular a hipertrofia, meus amigos, né? Você não deve fazer isso. Lá, como que corrige esse erro? Ao invés de você subir até o final e provocar esse encaixe, tá vendo aqui, ó? O que você vai fazer? Vai parar antes. Alonga o máximo, para antes. Se eu levo o braço até o final aqui, ó, a musculatura, ela dá uma relaxada. Se eu faço isso com o braço, ó, olha só, a musculatura tensionou. Por quê? Porque se ela relaxar, o braço cai. Agora daqui, ela pode relaxar porque o peso está encaixado. Sabe aquele erro que você comete e nem sabe, né? E a gente não comete um erro por querer lá. Tem uma galera que sai de casa e fala, hoje eu vou cometer uns erros na academia. Diga-se de passagem, o Dumbbell Press, eu, Lala, considero o melhor exercício pateta do que o próprio supino reto. Porque o que a gente vai falar é um erro se você sente dor. Se você não sente dor, não é um erro. Qual é o normal? É você descer aqui, ó. Percebe que o cotovelo, ele tá na mesma linha do ombro? E aí você sobe aqui, ó. Esse é o normal. Eu tô descendo o braço nesse ângulo. Aqui você pega um ângulo de mais ou menos 90 graus. Só que tem gente que sente dor no ombro aqui. Por quê? Porque você diminui o espaço subacromial, você tem aí uma compressão de toda a estrutura. Não é muito bom. Se você sente dor, o que você vai fazer? Você vai tirar o ângulo daqui e vai trazer ele pra cá, ó. Vamos pensar que aqui em cima você sente dor. Você vai trazer pra cá um pouco, ó. E aí você vai fazer o exercício normal. Não cometendo o primeiro erro e não cometendo o segundo erro. O fato de você ter maior conforto na sua articulação possibilita que você treine melhor. E diga-se de passagem, ninguém merece ficar sentindo dor articular. Faça dessa forma que vai ficar muito mais da hora pra você. O quarto erro, ele é um erro inocente. Mas o Rani falou que todos os erros são erros inocentes, né? O quarto erro é o erro que você segura e você segura assim, ó. E você põe o peso aqui, ó. E aí o que tá acontecendo? Você tem uma base sólida aqui, uma coluna óssea, você tem uma articulação chamada punho, não é pulso, pulso é de pulsação, é punho, e aí você põe o peso aqui. Concorda que aqui o peso ele tá fora da coluna óssea? Ele vai causar uma torção nessa articulação, meus amores. E aí você vai ficar com dor no punho depois. Aí vai ter uma galera que coloca munhequeira. Ô, seu animal, você tá fazendo o negócio errado. Colocando munhequeira vai dar uma atenuada, mas é paliativo. Não é melhor você acertar? O que você vai fazer? Rani, dá um close aqui na mão, ó, de cima, boa. Ó, você vai colocar o peso aqui, ó. Tá vendo que o peso ele ficou meio que numa diagonal na minha mão? Ele tava assim antes, ó. E aí, olha só como é que ele tá fora da coluna óssea. Beleza, agora ele tá como, ó? Em cima da coluna óssea. E aí você tem uma base sólida para conseguir fazer o exercício. O que você ganha com isso? A primeira, você não vai machucar seu punho. Lá, você tá com peso pequeno. Porra, 14 quilos não vai machucar, mas um dumbbell maior vai machucar. Outra coisa, uma base sólida, uma estrutura sólida para você fazer o exercício, o que seu cérebro entende? Tem solidez, eu tenho segurança. Posso socar. Agora, se tá mais ou menos, ele fala, mano, se eu mandar força para aquele músculo, vai quebrar, vai machucar.
O fato de você ter uma estrutura sólida para trabalhar faz com que você tenha mais força. E o nosso quinto erro é o seguinte, preciso que você entenda aqui. Quando você for fazer o dumbbell press, é importante que você busque um ângulo de 90 graus aqui, ó, no seu cotovelo. Então, eu vou deitar e eu vou buscar esse ângulo aqui, ó. Tá em 90 graus, Rani? Por que isso, Lala? Porque você consegue otimizar o trabalho de teta. O que pode acontecer? Você fecha aqui, ó. Percebe que o ângulo está mais fechado do que os 90? Lala, mas isso é errado? Se você quer otimizar o trabalho de peito, é. Porque quando você flexiona mais o cotovelo, você começa a colocar mais força no tríceps. E dependendo da carga, você vai parar de fazer a série muito antes do que você conseguiria. Porque o tríceps vai falhar muito antes. Então, qual é o erro? É você deixar o cotovelo mais fechado aqui, ó. Beleza? O que você deve fazer? Um pouco mais aberto. E aí você vai ter um trabalho otimizado do seu peitoral. Para fazer aquele dumbbell press que vai te deixar peitudo. É PI tudo. Aí, senão o pessoal vai falar assim, pô, Lars, se eu fiz esse exercício aí não funcionou não. Mas você não entendeu bem, né? Esse erro a galera comete muito e é um erro meio que intuitivo, porque quando você pensa em treinar peito, você pensa em empurrar. Pum, empurra. Mas aí quando você pensa em empurrar, olha o que acontece aqui, ó. O que é isso? Escápula. E aí é onde mora o problema. E esse erro é um erro que vai te machucar com muita facilidade. Por quê? Quando você abre a escápula durante o movimento, isso vale para supino também. Você deixa a sua articulação do ombro instável. Isso não é bom. Ó, aqui é o normal, né? Mas você não vai conseguir perceber. Você vai perceber agora, ó. Quer ver, ó? Se liga, ó. Estende o braço. Olha a escápula. Percebe que o ombro, ele sai do banco? Repara que o ombro, ele tá no alto. E o ombro no alto fica instável. O que tem que fazer? Você percebeu como que o ombro desceu? Ó, ombro no alto, ombro no banco. E aí você vai fazer o tempo inteiro com o ombro no banco, ó. Você fechou a escápula aí. Eu fechei a escápula, exato. Mas o que vai ficar fácil para você entender e até replicar é você pensar no quê? Em manter o ombro no banco. Quando eu ensinava os alunos a fazer, eu colocava a mão debaixo do ombro e falava assim, não tira o ombro da minha mão. E aí funcionava bem. Porque você precisa empurrar, mas você não pode só empurrar, porque senão você empurra a escápula junto. Você tem que empurrar e manter a escápula. E aí você tem um movimento sólido e um movimento saudável para o seu ombro. E aí você pode ter certeza que você vai manipular cargas altas. Ah, e detalhe, muitas vezes se você fizer isso aqui bem feito, você já vai aumentar muito a carga. Se o seu corpo sente que ele está estável, caraca, tem estabilidade, então posso socar peso, posso deixar o músculo fazer força. Se o contrário acontece, ele dá uma segurada. Você estabilizar essa técnica vai fazer muita diferença também nas suas cargas.